São 7h29. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje nós temos a presença aqui do Gilberto Gomes. Gilberto, muito obrigado pela publicação. Muito boa foto, lindíssima aí, foto preto e branco. Eu sou apaixonado por fotografia preto e branco. Muito bonito. Muito obrigado, vou ler. Vou passar também para o Cláudio Nogueira para ler também Ateu para ele? Então tá certo. Então vamos abrir aqui o microfone. Mais uma vez, bom dia, Luísio. Para o nosso ouvinte que está chegando agora, nós vamos conversar com Gilberto Gomes, que é você, o diretor de comunicação do diretório do PT da região. Isso. Atualmente sou secretário de comunicação secretário do Diretório Municipal. O Diretório Municipal. Trabalhadores em Campos. Perfeito. Aloysio. A foto realmente é muito bonita, é do Ricardo Stuckert, que é o multimídia, né? Assessor multimídia. Assessor de comunicação. Mas ele é cameraman, ele é fotógrafo, jornalista. É um faz-tudo de talento. E vou dizer a você, eu entrevistei o presidente Lula em dezembro de 2017. Ele pré-candidato ali no Ramada. Na caravana. Tava comendo. Foi lógico, em torno de qualquer figura dessa, não deve ser do presidente Bolsonaro, como o Fernando Henrique também já tive a oportunidade de entrevistar, como também com o Fernando Henrique. São figuras, né, que tem um entorno todo. E que faz, né, filtro e tal. O combinado eram 4 perguntas. Eu fui. Devagarinho. Tive que perguntar sobre o TRF4. Eu não podia não perguntar sobre o TRF4. Lula não gostou, mas respondeu. Não tive a pretensão de ser o William Bonner. Tentei levar a conversa num bate-papo. Ele é muito hábil também. Muito hábil. E o Ricardo Stuckert viu que eu estava passando e falou: é muito competente. Ele se impôs sem ser invasivo. Arrogante. De trás da câmera assim e tal. Eu entendi. Eu falei: só mais um. E aí eu terminei. Mas enfim, Gilberto, no grupo aqui, você já viu os participantes do grupo? Sim. Eu vou começar aqui, antes de entrar na pauta que a gente estabeleceu aqui, inclusive já anunciou. A professora Guiomar Valdez, historiadora, professora aposentada do IFE, sim. Ela mandou um artigo do El País, né? Do El País, exatamente. Xadrez político. Um novo lugar no xadrez político, né? Lula ainda busca um lugar no novo xadrez político. É um artigo da professora da UERJ, Flávia Bosa Martins, cientista política, e ela destaca um trecho aqui. Eu vou ler o trecho. Perfeito. O cenário político com eleições municipais em outubro é outro desafio. Apesar de figuras importantes do PT terem declarado que é um momento crucial à democracia brasileira e que é preciso se aliar a outras forças para deter o crescimento da direita, o partido tem uma grande dificuldade para dar um passo atrás e renunciar à hegemonia e ao amplo protagonismo em nome de uma candidatura eleitoralmente mais viável. Eu vou começar aqui, vindo do nosso grupo do WhatsApp, do programa. Como é que você encara essa análise da professora da UERJ? Tem alguns conceitos, né? Eu acho que a gente tem que analisar o texto como um todo, até recomendo a leitura, né, para quem quiser, porque ele é um texto que não somente aborda a questão da hegemonia, a questão personalista em torno do Lula, ele mapeia bem o atual cenário político. E vamos começar pela questão da hegemonia, né? Ela coloca se o PT vai ser capaz, né, de dar um passo atrás quando reconhecer candidaturas de fato mais viáveis, né, eleitoralmente. Eu acho que a gente tem que pesar algumas coisas, né? A leitura da hegemonia do PT, né, eu acho que ela é uma leitura que é um paradoxo com o que o PT é, de fato, né? O PT é o maior partido de esquerda no Brasil, sem dúvida nenhuma, com 2 milhões de filiados, tem a maior bancada da Câmara, com o maior número de governadores no Brasil hoje, com 4 governadores, né? Muito concentrado no Nordeste. Muito concentrado no Nordeste, mas o Nordeste também é um exemplo que, apesar, né, do PT se configurar hegemônico, ele também consegue abrir mão em locais em que não há candidaturas consolidadas. No Nordeste, o PT está em todos os governos. 9 estados, 4 governadores. Os outros 5 estados, o PT não assumiu a cabeça de chapa, né? O PT compõe o governo.
O governo Belivaldo, que é do PSD em Sergipe, né? O próprio governo, os 2 governos do PSB em Pernambuco e Paraíba, salvo engano. Então, em determinados momentos, esse hegemonismo do PT ele é Pernambuco dosado. deram a cabeça da neta Miguel Arraes para fazer crianças Pois Olaciro, que né? foi na minha opinião, algo Marília muito Reis? a Marília Reis. Algo muito caro, a minha corrente dentro do PT, até deixar claro. A Marília ouvintes, é filha... Não, é neta. Ela é neta É do Miguel neto, Arraes. não, eu neto sei, da- mas ela é filha da... Ela é irmã do Eduardo? Não. Porque Eduardo o Eduardo é neto do Miguel Arraes. Eduardo Campos é neto do Miguel Ela Arraes. era do PT, neto do Miguel Arraes, ela tinha uma candidatura, estava bem nas pesquisas, estava, se não me engano, entre os 3 primeiros colocados. Estava em segundo na Não, mas eu estou perguntando porque o Miguel Arraes só teve 2 filhos. Um é o Guel Arraes, que é diretor de teatro e de televisão. E a outra é aquela mãe do Eduardo Campos. Então só pode ser filho ou do Guel ou dela. Eu não tenho certeza dos eu filhos. Eu também tenho não certeza posso- de que ela é neta e tenho Então- certeza então de que ela ela deve era ser filha do Guel. herdeira política do Sim. Miguel Arraes em Pernambuco. O estado de Miguel Arraes, ela era Exatamente. pré-candidata pelo PT. Bem cotada nas pesquisas. E houve a negociação com o PSB, E né? para isolar Ciro Gomes, o Lula da cadeia, né, preso naquela época, ofereceu a cabeça de Marília Reis na bandeja para o PSB para fazer o acordo de isolar Ciro nacionalmente. Isso para deixar claro até para os ouvintes, né? Eu componho uma corrente dentro do PT, que é a articulação de esquerda. Eu sou oposição. A primeira conversa que eu tive com a Luísa antes de começar a escrever, eu até falei assim: Luísa, eu não sou da força majoritária do PT, né? Eu sou de uma corrente de oposição à própria corrente do Lula, né, e tudo mais. Naquele momento, a gente foi contra essa movimentação, né? Eu acho que é um claro exemplo. Por outro lado, essa hegemonia do PT, como eu falei, ela é resultado da própria configuração que o PT assume no país, né? A forma como o PT se coloca. E o PT, eu acho que ele tem condições, eu acredito que, no caso, analisando esse ano, como foi o próprio questionamento do texto, o próprio questionamento da Guiomar, esse ano o PT ele já deixou claro e já sinalizou que em determinadas cidades vai acompanhar outras candidaturas. Assim, há uma sinalização muito clara, muito forte do Lula, que a tendência na capital, embora ainda não esteja definido, isso esteja gerando muitos embates, é acompanhar a candidatura do Marcelo Freixo, a prefeito, né? Então, o PT provavelmente não colocará candidatura própria. A gente tem a candidatura da Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre, né? Também deve ser uma candidatura que o PT deve acompanhar. A própria Gleisi Hoffmann ontem deu uma entrevista em que ela coloca a possibilidade de 2022 apoiar o Flávio Dino na cabeça de chapa, né? Numa chapa Flávio Dino e Haddad. Né? Então, abre uma possibilidade de Flávio Dino fazendo um governo excepcional no Maranhão, elevando índices de educação, saúde, né? Saneamento. Conseguiu quebrar o domínio do clã Sarney depois de décadas, né? Fora o embate que ele teve com o clã Sarney, né? Então... Sim, isso que eu tô falando, conseguiu quebrar essa hegemonia exato, do clã. Exato. Então ela coloca ali a Zé possibilidade. Sarney foi para Amapá, mas deixou os filhos lá. Exatamente. Os 3 filhos. Sim. Não é mole não. E Marcos, só aquilo para ali. coisa aqui, a Marília Ela Reis... é filha do Mark, é o Guel, que tem o apelido de Guel. Filha do Mark. É o apelido Vamos de lá. Guel. E aí eu também analiso a crítica do hegemonismo. A gente também tem que ter cuidado com a forma como coloca o hegemonismo, porque muitas das vezes é você exigir do maior partido de esquerda, né, organizado no país, que ele entregue, né, de certa forma, a sua construção, o seu histórico, né, para partidos que estão fazendo a sua caminhada e fazendo a sua história. Eu vou pegar, por exemplo, a própria organização que o Ciro, com o PDT, que o próprio Lupe tem feito de organizar uma oposição própria, né? Eu acho que a construção ela se dá muito por aí, né? Assim, as pessoas têm que buscar o seu caminho. É muito difícil você exigir também que o PT, assim, olha, o PT vai abrir o caminho, sabe, para partidos que também tem que se organizar por conta própria. Então, esse hegemonismo petista, ele é uma crítica à essência do PT, ao que o PT é. O PT é um partido de massas, o PT é um partido organizado no Brasil inteiro, presente em todos os estados da federação, com o maior número de diretórios municipais do país. Então é muito difícil que o PT não tenha candidaturas na maior parte das cidades, na maior parte das capitais. Isso é resultado. E a crítica ao hegemonismo é muito proveniente do próprio resultado e como aconteceram as eleições de 2018. Né? Os próprios atritos gerados com o Ciro Gomes. Né? Então há um ressentimento muito grande naquele momento de não ter o apoio ao nome do Ciro Gomes, que
aí a gente pode entrar nas divergências de tática, de estratégia que forem. Para mim, a prova que a decisão do PT foi acertada foram as próprias declarações que o Ciro fez após as eleições. Né? Deixa claro que era incompatível. O diálogo naquele momento com o próprio Ciro Gomes, na minha opinião, né, se tornou incompatível pelo exemplo, pelo comportamento que ele assumiu após as eleições. Né? Não teria forma de você estabelecer um diálogo naquele momento. Né? Então, para mim, eram programas que, apesar de comporem um campo da centro-esquerda, eles eram distintos nas figuras. Né? Mas houve procura, o próprio Haddad procurou o Ciro, falou isso publicamente já, né? Mas o Ciro queria coordenar a sua maneira. Aí entra a crítica dele do hegemonismo, que o PT queria ditar como seria, né, o processo. Mas eu acho que, da mesma forma que o PT abriria a mão, ele poderia abrir um pouco mão também. Tem outra participação aqui do grupo, o Marco Alexandre Gonçalves, estudante de Direito, já quase formando na UF. Uhum. É campista, milita no Rio de Janeiro. Uhum. Aqui no grupo fico me perguntando se um dia o partido vai deixar de se confundir com o indivíduo. Ele está claramente falando referência ao personalismo PT e a Lula, né? Uhum. Que também rola bola. Que também é brevemente abordado nessa matéria do El País, né? Sim, sim. Assim, a gente analisar, né, o que é a figura do Lula. O Lula estabelece uma relação de simbiose com o Partido dos Trabalhadores. Desculpa, só reforçado pela querida amiga comum que a gente tem, do Marco também, a Bebete Araújo, professora Elizabeth Araújo. Claro, claro. O PT ou é Lula? Quer dizer, a minha pergunta... O PT é o PT. O PT é o PT. Eu acho que Lula, sem dúvida alguma, é a maior liderança política viva do país hoje. O Lula concentra 30% do eleitorado, a gente tem que ter isso muito claro. As pesquisas que o Lula é colocado, assim, ele sempre vai abocanhar uma fatia próxima dos 30%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Ele é uma figura que estabelece uma relação simbiótica com o partido. Assim. É muito difícil você dissociar a figura do Lula, porque o Lula é fundador do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores surge de uma luta no ABC, né, paulista, que vinha sendo pautada... Basicamente o irmão do Lula, né? Pelo próprio irmão do Lula, né? Frei Chico. E a política brasileira, ela é personalista, né? Eu acho que a gente tem que também ter isso em mente. O personalismo do Lula não se deve unicamente, né, à relação do PT, mas à própria relação que o eleitorado estabeleceu com o Lula ao longo do tempo. Gilberto, deixa eu colocar uma coisa para você, porque eu acho que esse é o ponto para colocar. Sim. Primeiro comentário meu vai parecer estranho. Você conhece, claro, a imagem da Marilyn Monroe e a imagem do Elvis Presley. Né? Certo. Você conseguiria imaginá-los vivos aos 85 anos de idade? Não. Então, e eu vou citar uma frase dita por um político de Campos, eu não vou dizer o nome porque ele vai querer me processar, mas durante um show do Alceu Valença na praça, São Salvador, na festa de São Salvador, ele disse para mim o seguinte: o Brizola estava vivo. Ele falou assim: o Brizola, ele só vai ser realmente muito importante no dia que ele morrer. Que enquanto ele é vivo, ele atrapalha, ele prejudica. Aí eu fazendo algumas coisas. Por exemplo, será que o Perón... Bebete fez essa analogia, você viu aqui no grupo. Exato. Será que Perón teria... Ou melhor ainda, o Muammar Gaddafi, da Líbia. Ele era um ídolo, um mito. Mas acabou, ele passou do momento... linchado pelo próprio povo. Que foi linchado pelo próprio povo dele. Mas se ele tivesse morrido do coração há 5 anos... Escondido num túnel de esgoto. Exatamente. Foi uma morte muito gloriosa. Não foi. Mas se ele tivesse morrido 5 anos... É lamentável como qualquer morte, qualquer justamento com as próprias mãos. É óbvio. Mas se ele tivesse morrido... Da Líbia também, né, mas o meu ponto é o seguinte: se ele tivesse morrido 5 anos antes, ele teria morrido como ídolo, como herói. Mas passou do tempo. Porque ninguém sustenta por muitos anos. O Perón... o Lula... Hoje dizem que ele é de esquerda. Gente, o Perón foi o cara mais de direita que já houve na América do Sul. E usou do populismo da esposa. O Perón, há que se lembrar que Pelo amor de Deus. O Perón não só apoiou o Nossa fascismo, como Senhora. recebeu... Todos. Muita Inclusive, gente, né?
Inclusive enfim, financeiramente. É uma relação talvez tão complicada quanto a figura de Getúlio, né? Sim, é uma sim. Exato, a forma como as relações exatamente. se davam. Que também é a geopolítica do tempo, da a época, geopolítica do momento exigia muito esse tipo de relação, mas eu acho que a figura do Lula, ela ainda concentra, apesar de todos os desgastes, apesar do antipetismo, que é um fenômeno, sem dúvida, determinante, né? Mas a figura do Lula ainda concentra, e aí eu vou voltar no ponto, assim, ele concentra 30% do eleitorado. Ele é uma figura que, apesar do desgaste, apesar de todos os embates, apesar de todos os atritos, ele ainda concentra parte significativa do eleitorado. Isso é um ponto. Não, isso aí não tenha dúvida, isso é fato. Isso é um fato. Por outro lado, hoje, substituir a figura do Lula significa uma construção de muito longo prazo. A gente colocar o surgimento de uma outra figura que possa exercer a própria liderança que o Lula exerceu, eu considero num curto prazo essa figura não vai ser o Haddad. Na minha clara opinião, mas não vai ser mesmo. A gente tem que... Assim, o que é a figura do Lula, né? O Lula foi o primeiro presidente trabalhador, operário do país. Assim, você pode pegar outras figuras, né? Não, mas o Getúlio não. O Getúlio vinha de uma família, vinha de família. Getúlio era militar, vinha estancieiro, vinha de um histórico estancieiro. do latifúndio. Eu vou falar uma mas coisa. ele também é o estancieiro no sul, tanto no Rio Grande do Sul. Estou falando de estancieiro é fazendeiro, mas é um As famosas instâncias gaúchas. Sim, né? mas é uma expressão que vem do castelhano, que é o gaúcho, que está no Uruguai, na Argentina e no Rio Grande do Sul. Ela é totalmente diferente, até pela distância física, do que é o coronel do agronegócio, do Norte Fluminense, assim, ou do... Não, eu tô falando naquela época mesmo. Ou do Nordeste brasileiro. É uma figura patriarcal e tal, mas ele... mas difere do que As relações de trabalho, elas não são tão duras. Não são tão duras, mas difere do que foi a figura do Lula, né? Ele vinha de um contexto mais abastado, né? O Lula foi o primeiro eu vou falar uma coisa que a Luiz vai adorar. O Getúlio era golfista. Era jogador de golfe. Não, e era bom jogador. Ele jogava na Argentina, ele ia jogar na Argentina. Então ele era um cara de elite, sim. Isso diferencia muito. Não, como o João Goulart também, era outro João Goulart também. Enfim. Tudo que a gente teve, né, de referencial mais progressista no país, ainda que a gente tenha tido antes do Lula, não representa o que o Lula representou para boa parte do povo brasileiro, né? Essa é uma figura que realmente veio do interior de Pernambuco, né, do Alto Sertão, que veio de Pau de Arara. É a história de muitos trabalhadores, né? Veio depois no sociólogo. Oi? Veio depois do sociólogo, do Fernando Henrique, né? Então, assim, a mudança, ela foi muito clara. Poderia ter sido eleito muito antes, né? Sim. Eu só queria voltar um pouco para falar da fundação do PT, se me permite. Lógico, ela surge das greves do ABC, ele no final, 78, se eu não me engano, começam as greves. Mas isso, naquela são 5 livros do Gaspari, ele fala do período da ditadura, né? São 5 livros e tal. E era o repórter, embora não subserviente, mas era o repórter de confiança do Golbery, do Geisel, um trabalho de pesquisa documental com o negócio assim, de você ficar abismado. Acho que nenhum historiador fez o trabalho que um jornalista fez para escrever sobre aquele período. Para mim é uma obra. Ele fala muito claramente, Golbery, quer dizer, na distensão lenta e gradual, Golbery, que era a mente pensante, né, conselho, leiam Geopolítica do Brasil, que é um livro necessário para entender o país, é uma compreensão do Brasil absurda que aquele cara tinha, concorde com ele ou não. E ele fala, quer dizer, vou ter que sair do bipartidarismo, vou ter que voltar, né, a pluripartidarismo. O PTB eu vou deixar com a Ivete Vargas para tirar de Brizola, que era a legenda de Getúlio, o trabalhismo histórico da CLT de Getúlio. Brizola vai e funda o PDT em 79, ainda em Lisboa. Ele não funda no Brasil, ainda exilado. E Golbery, para rachar o trabalhismo, permite a fundação do PT. Ele racha o trabalhismo getulista, que representa Brizola, e o novo trabalhismo da ABC Paulista, que vinha das greves de 78, tinha Lula como figura central.
que se associa com as comunidades de base Sim. da Igreja Católica, os movimentos de juventude, e da de USP estudantes. ali, né, os intelectuais da USP, Sim. professores da USP. Uhum. Rachou o trabalhismo. Isso foi final dos anos 70 e início dos anos 80. Qual é a primeira eleição seguinte? A presidente? Quer dizer, depois, seguinte não, desde Jânio Quadros não, Foi não havia. 89, né? 89. 89. O representante da centro-direita, Fernando Collor de Mello, vai. Isso. Quem são os dois que disputam? Brizola e Lula. Brizola e Lula. Exatamente. Gobeli estava morto, morreu em 85, mas... É. E De o... fato, ele confirmou Que o estratégia. cenário. Mas confirmou. até Foi- que foi a ponto... famosa- Quer dizer, é o que eu quero dizer com isso, até que ponto essa gênese do PT também não está ali pensado pelos militares para rachar. Famoso dividir para conquistar, né? Eu acredito que... Eu acredito que não. Assim, foi Porque, foi o Goberi tinha uma relação excelente com o Lula. O surgimento Excelente. do PT foi um surgimento Ele muito não tinha problema autônomo com também. Lula. Assim, pode ter tido interesse em algum momento e alguém pode ter achado interessante até incentivar. Claro que pode, porque no contexto geopolítico você pode enxergar movimentos que vão te beneficiar. Mas o surgimento do PT ele foi um surgimento muito autônomo, das bases. Não, ele foi uma orgânico. reivindicação muito orgânica, Mas uma ele reivindicação foi muito permitido popular. pelos militares. Foi permitido, mas ao mesmo tempo que talvez ele tenha se tornado algo até mais... Claro que Brizola era uma figura, ao longo do tempo a gente viu, mais ofensiva no sentido do embate do que a própria figura do Lula depois da carta ao povo brasileiro, né? Que foi uma figura muito mais... coisa que o Brizola talvez não teria feito. Mas que eu realmente acredito que o surgimento do PT, de fato, pelas bases, um surgimento orgânico, né? De fato tem essa questão muito, muito autônoma, né? Eu acho que não Mas não se houve... Goberi pensou... Rapaz, ele morreu em 85, mas Uhum. deu certinho. Tinha uma diferença, assim, tinha uma diferença também muito clara de objetivos, né? O PT não é, até hoje, né? Hoje menos, mas também não se firmou como um partido trabalhista. Ele nitidamente tinha um compromisso para além do que era o compromisso do PDT naquela época. O PT, na sua fundação, se marca como um partido que tem como método o socialismo democrático, que até hoje não conseguiram tirar, embora hajam muitas brigas internas para tirar o referencial socialista democrático. Mas o PT surge como referencial socialista, né? Compõe as frentes como o Foro de São Paulo, que reúne partidos socialistas da América Latina, né? Então, o PT ainda mantém esse referencial, né? do socialismo democrático, não revolucionário, que em nenhum momento o Lula teve esse perfil revolucionário, isso é um fato. Bom, né? tudo bem. Mas isso é o que eu ia... Mário Soares também tira isso de Brizola. Sim. Quem faz isso com Brizola, larga essa via. É. Mário Soares era presidente de Portugal, né? Também foi socialista, mas era mais social-democrata, né? Uhum. E tirou essa via. Para voltar, você tem que largar a via armada. Você tem Exatamente. Sim, estabelecer uma e figura tanto que o mais... PDT, como eu falei aqui, é fundado em Portugal, né? Certo. Bom, Vamos lá pro são intervalo. 7 horas e 52 minutos, faremos um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso papo aqui com o Gilberto Gomes. Daqui a pouquinho, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar.